Steve, pesquisando na internet agora, tomei conhecimento de algumas declarações atribuídas ao vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Uma é que, nesse nosso governo, o governo da Frente da Esperança, não haverá nenhuma desestatização. E a segunda intervenção dele afirma que ele é contra a recompra de refinarias da Petrobras que tenham sido vendidas, mesmo que vendidas por preços rigorosamente absurdos. Eu não sei se isso é o que realmente pensa Geraldo Alckmin, e talvez até seja, em função de como foi a administração do seu governo de São Paulo, ou é uma imposição da tal Aliança da Frente da Esperança. Mas isso me causa, perdoe a minha franqueza de sempre, uma grande desesperança. O Brasil, para retomar o seu desenvolvimento, precisa ter uma visão nacionalista. Não é xenofobia, não é absurdo algum, não é rompimento com países do mundo, mas é o exercício de um governo que priorize as pessoas, o povo, os brasileiros. O Brasil só pode retomar o desenvolvimento, a meu ver, se ele tiver a Petrobras nas suas mãos. E os lucros fantásticos desse petróleo tirado do nosso solo e refinado nas nossas refinarias deve ser a alavanca para a retomada do desenvolvimento com grandes investimentos no Brasil, movimentando empresas e, de uma forma geral, toda a nossa economia dando uma largada. Eu não acredito em retomada do desenvolvimento com a Eletrobras, comandada por interesses privados, que tem como objetivo fundamental o lucro e não a retomada do desenvolvimento do Brasil e, inclusive, energia boa e barata para as pessoas e para as empresas privadas também, que podem alavancar o nosso desenvolvimento, gerar riquezas e empregos. Não acredito que o Brasil possa retomar seu desenvolvimento com as companhias de saneamento e purificação de água privatizadas, em mão de grupos que só pensam em dinheiro. Isso prejudica o conjunto das empresas no Brasil e, fundamentalmente, marginaliza a nossa população, que passa a ter dificuldades para ter um padrão de vida de boa qualidade mais elevado. Eu não acredito que nós possamos ter a retomada do desenvolvimento se o Banco Central continuar na mão do capital privado, dos investidores, do capital financeiro. Porque daí não é o Brasil que interessa a eles, interessa o lucro. Interessa o lucro de grandes investidores, fundos, BlackRock da vida, paraísos fiscais e tudo mais. E nenhuma preocupação com o Brasil e com os brasileiros. Minha gente, o Banco Central pode até ser independente. Não vejo grande problema nisso. Mas ele tinha que ser regulamentado, tem coisas que ele não pode fazer. Ele não pode, por exemplo, estar com a taxa Selic acima da possibilidade de lucro médio de qualquer investimento produtivo no Brasil, de qualquer indústria, de qualquer comércio decente, porque isso prejudica o desenvolvimento, impede o desenvolvimento. Então, essa declaração do Alckmin, que pode até ser pragmática, ele pode não estar pensando nisso, eu concedo a ele o benefício da minha dúvida, embora eu tenha dúvidas a respeito da dúvida que eu coloco para vocês. Pode ser pragmático, pode ser segurar uma parte do Congresso Nacional que está na mão do capital financeiro, enquanto o Lula, por outro lado, faz afirmações diversas, mas nada disso ocorre. O Lula fala corretamente e está com uma posição bonita na política internacional. Ele tirou a tampa que fechava o massacre de crianças, mulheres e civis em Gaza. Isso não significa, de forma alguma, um veso antissemita, que seria um absurdo tão grande ou igual ao massacre de Gaza. Mas ele está levantando a tampa da escuridão, da desinformação do que está acontecendo em Israel. Parece que lá vale
ou ateu, o Antigo Testamento com a sua violência toda. Não é por aí, o mundo tem evoluído. Se querem um caminho correto, deem uma olhada no que diz o Papa Francisco, lá de Roma. Mas, minha gente, essa abertura da desesperança que a frente proporciona me decepciona, me entristece. E eu não poderia deixar de fazer essa afirmação para vocês. Solução. A minha, falar como estou falando aqui na internet. E a nossa é mobilizar a população, informar as pessoas, levantar o nível de consciência política do Brasil. Porque o que ocorre é que a frente da desesperança afastou o Bolsonaro, na sua essência, não por ser contrária ao liberalismo econômico, mas porque não gostava dos maus costumes do Bolsonaro. Porque ele se vestia mal, ele não estava no padrão da alta burguesia do Brasil e do mundo. Mas eu vejo que nós estamos fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro e o Guedes faziam. E, de alguma forma, nós estamos procedendo igual ao Milei na Argentina. Só que com alguma política compensatória. Alguns pichulecos dourados para o povo. E eu insisto, não é que eu seja contra as políticas compensatórias, principalmente no momento difícil que vive o povo brasileiro. Mas nós precisamos de medidas transformadoras na retomada do desenvolvimento. Aquela história do Enzo Faleto e do Fernando Henrique com a teoria da dependência nos levará a um caos social monumental no Brasil. Como está levando ao longo dos últimos 30 anos. Minha gente, esclarecimento e mobilização das bases. Eu não entrei na Frente da Esperança, eu me filiei ao PT. E eu espero que o PT seja a visão transformadora dessa frente. Mas no silêncio em que anda, na falta de atividade e no festejamento de pequenas vitórias da política do pichuleco dourado, não iremos a lugar algum. Que volte o PT às suas origens. E eu estou aí, disposto a participar dessa luta. Um abração do Requião, minha gente.